Olá, pessoal. Nós estamos dando início à nossa aula referente à parte de fabricação de circuitos integrados, que tem uma relação muito forte com fabricação de microsistemas ou MEMS. Esse tópico aqui tem tudo a ver com um dos vídeos que nós pedimos para vocês assistirem na primeira semana de aula. Esse vídeo apresenta essa sequência de fabricação de um transistor MOS, metal óxido semicondutor. Vamos detalhar alguns tópicos de tal forma a mantê-los contextualizados com a disciplina que vocês estão fazendo de projeto de microdispositivos para instrumentação. Notando que nós temos basicamente todas as etapas de fabricação de um circuito integrado, até o encapsulamento. Nós não incluímos a caracterização de cada uma dessas etapas. É importante ter em mente que a cada etapa nós podemos efetuar uma caracterização, como por exemplo, verificar a espessura de um filme, verificar a composição desse filme, a orientação cristalográfica, também a parte de dopagem, temos como medir a condutividade do filme naquela região e outros dados que são pertinentes. A fotolitografia, vocês já estão bastante familiarizados. E agora vamos falar também dos contatos elétricos, são etapas fotolitográficas correspondentes aos contatos elétricos. E por fim, o encapsulamento. Nós modulamos a resistividade de um material, como por exemplo o silício, por meio da inclusão de impurezas em sua organização cristalina. O boro tem 3 elétrons na camada de valência, enquanto o fósforo tem 5 e o silício tem 4. Nós podemos, ao introduzir boro, obter portadores de carga, que vão resultar em regiões. No caso do boro, região tipo P, e no caso do fósforo, região tipo N. Uma ligação entre silício e fósforo na rede cristalina, formada inicialmente apenas por átomos de silício, mas agora é introduzido uma quantidade significativa de átomos de fósforo. 4 dessas ligações aconteçam aqui com silício, mas uma delas não vai acontecer e, portanto, vai ficar um elétron livre na camada de condução. Portanto, nós temos a região tipo N. Com o boro é semelhante. Temos 3 ligações que são feitas aqui com o silício, mas uma das ligações fica em aberto. Portanto, nós temos o que nós chamamos de lacuna. Em microeletrônica, nós chamamos os elétrons que estão presentes numa rede cristalina de portadores de carga negativa. As lacunas nós chamamos de portadores de carga positivo. Tipo P, predominância de portadores de carga do tipo P ou positivo, por exemplo, obtidos com dopagem com boro. E o tipo N são os portadores de carga negativos, caso dos elétrons. No tipo P são as lacunas, no tipo N são os elétrons. Vamos fazer isso ficar mais fácil de entender olhando um desenho. Aqui temos um átomo de boro, tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na camada de valência. Quando esse átomo de boro se liga aos átomos de silício, vai haver um compartilhamento desses elétrons, 1, 2, 3 e 4 elétrons, mais um dos elétrons do boro vai ficar livre na camada de condução. Ele não vai participar de nenhuma ligação e vai ficar fora. E pronto, temos aqui um material que nós chamamos de tipo N, ou seja, predominância de cargas negativas. Isso acontece depois de um processo de dopagem, doping process, tanto de um cristal de silício quanto de um filme fino, que pode ser dopado também. O boro tem 3 elétrons na sua camada de valência, apenas 3. E esses 3 elétrons na camada de valência são ligam-se aqui com o silício, dessa forma que está desenhado aqui. Porém, devido ao fato de haver 3 elétrons na camada de valência, apenas, nós temos aqui uma região que ela não é aqui, vamos destacar aqui, essa região aqui ficou sem um elétron. E tem um elétron aqui, compartilhados aqui em dupla, aqui em par, né? Elétrons aqui compartilhados, fazendo a ligação química. Outro par de elétrons compartilhados aqui, fazendo a ligação química. E aqui também, mas aqui não há elétron proveniente do boro
para compor a ligação química. Portanto, fica um espaço vazio sem o elétron. Então aqui fica o que nós chamamos de lacuna. Tá? Aqui não tem carga elétrica presente, exatamente aqui onde eu estou destacando. Temos a lacuna, do jeito que está desenhado aqui, próximo a esse átomo de boro na cor verde. Semelhantemente, acontece aqui e sucessivamente em vários lugares. Portanto, nós temos um material do tipo P, positivo de lacuna. Aqui é uma vista de uma região de uma lâmina de silício. Vocês já sabem o que é uma lâmina de silício, uma bolacha, um wafer. E depois de processado, nós temos vários circuitos integrados. Cada um desses aqui é um circuito integrado. O que é fascinante em processos de microeletrônica é que você pode, numa lâmina, construir uma porção, uma quantidade imensa de circuitos integrados. Quantidade assim muito grande. Cada um desses circuitos integrados tem etapas em comum. Todos eles são construídos simultaneamente. Quando uma etapa de fabricação é utilizada em cima de um deles, ela também é utilizada simultaneamente em cima dos demais, sobre os demais. Isso é bastante relevante, inclusive em termos de reprodutibilidade e também menor custo de produção, porque não é necessário testar cada um, porque nós sabemos que todos eles são idênticos. Testar um deles, os demais deverão ser iguais, idênticos, funcionar igualmente. E o corte. Nesse desenho nós temos os dispositivos individuais, pós-cortes. Tem equipamentos que fazem isso de uma forma automática. Cada um desses aqui fica individual, como está aqui nesse desenho. Agora estão todos separados individualmente. É evidente que aqueles circuitos integrados que estão aqui nas bordas tendem a não funcionar bem e não são reprodutíveis com relação aos demais que estão aqui na região mais central da lâmina. Então, esses aqui da borda costumam ser desprezados. E aqueles que estão dessa região aqui que eu estou apontando, vocês têm daqui para o centro os chips, os circuitos integrados que serão encapsulados posteriormente. Os circuitos integrados são colocados dentro de chips. Aqui também é um circuito integrado, outro e outro, dependendo dos seus tipos de encapsulamento, dependendo dos lugares onde esses circuitos integrados vão ser fixados. Aqui estão também alguns tipos de encapsulamento, onde o circuito integrado vai ser colocado dentro. E vamos supor que nós temos esse encapsulamento aqui, ou qualquer um desses, e nós efetuamos uma abertura bem aqui. Nós abrimos aqui e olhamos. E o que nós vemos? Vemos os circuitos correspondentes àquele chip, aquele circuito integrado, que integram aquele chip e aquele circuito integrado. Então temos aqui contadores, registradores, temos memórias e sistemas de processamento, todo o circuitaria, portas lógicas e funções lógicas são aqui realizadas, etc, etc, uma quantidade imensa de possibilidades, inclusive um microprocessador. Mas nós temos também aqui a possibilidade de colocar sensores. Nós podemos ter sensores integrados com a circuitaria. Uma circunstância como esta. É possível que nessa região aqui nós tenhamos um sensor, por exemplo, um sensor de pressão. Nós temos que, de alguma forma, manter essa parte do seu encapsulamento aberta. Ou pode-se utilizar um diafragma. Quando ele for deformado, esse diafragma, pelo aumento da pressão, ele também vai deformar esse filme aqui. E na medida que esse filme aqui é deformado, eu tenho uma variação da tensão elétrica correspondente à grandeza física que eu estou medindo. E como esse sensor está integrado com essa circuitaria eletrônica de processamento de sinal, nós podemos utilizar a saída desse sensor como entrada a essa circuitaria. Toda ela dentro de um único chip. Isso é extremamente relevante e útil nessa área que nós estamos falando sobre microdispositivos para instrumentação. Mas vamos começar a falar do MOS, do transistor metal óxido semicondutor ou transistor do tipo MOS. Temos aqui o substrato em vermelho, que já é um pedaço, é esse pedacinho que nós estamos olhando, e essa parte vermelha é o substrato e essa azul são as regiões de dreno e de fonte.
são as regiões do substrato que está fortemente dopado. Agora nós vamos ver um corte bem aqui nessa direção que eu estou mostrando aqui com o apontador. Vocês veem um corte transversal ou um corte longitudinal, mas na verdade vamos ver um corte transversal no próximo slide. Aqui está. Observem. Olha aqui que nós fizemos um corte. E agora nós podemos, através do corte, ver a profundidade com que os dopantes foram implantados dentro do substrato. E, portanto, temos essa região de dreno, fonte aqui e de dreno. Um detalhe mostrando que a azul é uma região do tipo N e o P é uma região do tipo P. É importante ter em mente que o substrato pode vir de fábrica, já lá no processo Czochralski, ele já pode ser dopado. Geralmente a dopagem do substrato não é uma dopagem forte. Podemos ter uma dopagem forte, como é nessa região aqui azul, é uma região fortemente dopada, do mesmo silício, aqui é o silício, nós estamos considerando um pedaço de uma lâmina, um corte transversal nesse pedaço de lâmina, para nós visualizarmos um componente individualmente. Em azul é a região fortemente dopada, e aqui região do substrato, que é fracamente dopada. Aqui é N+, N+, e aqui também é N+, fortemente dopado com portadores de carga do tipo negativos, e aqui é do tipo P, apenas P, não P+, mas P apenas, indicando que houve uma dopagem que resultou em portadores de cargas denominados como lacunas. Aqui nós já comentamos, região do tipo N e região do tipo P, no detalhe. Notem que na sequência é feita a deposição de um óxido térmico para a definição da porta, que é depositado em toda a lâmina, não só nesse pedaço, mas em toda a lâmina, de onde essa estrutura aqui deriva. Finalmente, temos a camada de condutor, é um MOS. Aqui ó, o M é o metal, aqui está o silício policristalino, o O é o óxido de silício, e aqui está o semicondutor, M, O e o S, semiconductor, que aqui está. Então eu quero trabalhar exatamente com essa região aqui. O que eu faço? Conexões elétricas, em primeiro lugar. Efetuo as conexões elétricas e agora aplico diferença potencial da seguinte forma. Positivo aqui, negativo aqui, nessas extremidades do transistor MOS. E aqui no meio nós chamamos de gate. Então nós temos a fonte, o gate e o dreno. Essas três regiões aqui. E quando aplicamos tensão elétrica aqui, o que vai acontecer? Aqui é um positivo. O que vai acontecer com os elétrons que estão aqui presentes no substrato? Eles vão se deslocar em direção ao positivo. Cargas opostas se atraem. Então eu vou ter uma região aqui com menos elétrons e uma região aqui com uma porção de elétrons. E por fim, nós vemos claramente que no momento que esse canal aqui ocorre, nós temos condução elétrica. E essa corrente que nós podemos ter aqui nesse circuito, se ele estiver fechado, evidente, ela vai ser proporcional à tensão elétrica aqui nesse ponto. E aqui, nessa polarização, nós temos o nosso transistor MOS funcionando. Metal, óxido, semicondutor. Nós temos aqui essa região protegida com filme de óxido de silício. Aqui o silício policristalino dopado, de tal forma que eu posso modular o valor da tensão elétrica entre esse positivo e esse negativo aqui. A corrente de portadores de carga que passa da região de dreno ou fonte para a região de dreno depende da diferença potencial aqui nesse ponto. Portanto, nós temos a diferença potencial aqui na região de dreno e a diferença potencial na região de fonte modulada pela tensão elétrica aplicada aqui no gate. Uma pequena variação de tensão elétrica pode resultar numa grande variação de tensão elétrica. Pequena variação de tensão elétrica aplicada aqui no gate. A referência está aqui, ó, no outro lado do substrato, está a referência. Temos mais um quarto contato elétrico correspondente à referência, ou terra. Então a tensão elétrica aqui é medida em relação a esse terra, essa tensão em relação a esse terra, essa tensão aqui em relação a esse terra. E a sequência de fabricação propriamente dita. Então nós vamos construir o que está aqui, exatamente esse transistor aqui, é um transistor metal óxido semicondutor, é o mais frequentemente utilizado em circuitos eletrônicos, como por exemplo os microprocessadores.
circuitos integrados. Então começamos aqui com uma lâmina de silício, ela está sendo, nós estamos olhando apenas para uma delas, temos centenas delas ao redor, sendo processadas em paralelo, mas vamos nos concentrar apenas em uma delas, tá ok? Consegue imaginar outros quadradinhos aqui, outros bloquinhos aqui, ao redor aqui desse aqui que nós estamos destacando. E eles todos juntos formam a lâmina de silício. Nosso objetivo é encontrar esse dispositivo que está desenhado aqui. E na verdade é esse aqui, este dispositivo e este aqui são o mesmo dispositivo. Aqui o gate, essa parte aqui é o contato elétrico, isso que está aqui em vermelho, é essa parte aqui. Isso aqui também que está em azul, isso aqui está em vermelho aqui, isso que eu estou mostrando aqui, são os contatos elétricos. Temos esse contato elétrico aqui, e nesse material condutor, muito bom condutor. E temos aqui, bem no meio, esse condutor aqui, esse contato elétrico. Temos aqui a região de dreno, região de fonte, região de gate, de porta, aqui. E temos aqui essa região aqui de proteção com relação ou de separação de um transistor em relação ao outro transistor que está sendo fabricado ao mesmo tempo. Limpeza do substrato. Essa limpeza aqui constitui a remoção do óxido de silício que está aqui na superfície. Mergulhar essa lâmina HF. Também podem ter gordura aqui, alguma sujeira orgânica. Então usamos o piranha, que nós chamamos piranha, que é o ácido sulfúrico. Agora a deposição do óxido. Esse filme aqui ainda não vai ser o óxido de porta, ele vai ser responsável por separar transistores dos demais. Então cada transistor vai ter aqui a sua separação, vocês vão ver já já como vai ficar esse desenho. Eu deposito o óxido, não é necessariamente o óxido térmico. No processo de deposição de filmes finos por oxidação térmica, nós colocamos aqui o nosso substrato dentro de uma câmara, injetamos oxigênio nessa câmara e aquecemos a câmara, de tal forma que o oxigênio, na medida que vai passando aqui em cima da lâmina, o oxigênio vai passando em cima da lâmina, ele vai sendo depositado na lâmina. Só que essa deposição térmica aqui, ela é diferente das demais que nós já mencionamos, onde o filme é colocado sobre a lâmina. Este aqui, nesse caso, não. Se for oxidação térmica, parte da lâmina vai se transformar em dióxido de silício. Parte da superfície da lâmina vai se transformar em um filme de dióxido de silício. Esses átomos de oxigênio eles vão entrar dentro da lâmina. Claro que eles não vão entrar de uma forma bastante profunda, talvez meio micrômetros ou 0,2 micrômetros, 0,1 micrômetros. O tempo aqui de oxidação é demorado. E o filme resultante é um filme muito bom. Um filme de difícil remoção e um filme bastante organizado. De tal forma que eu tenho um isolante muito bom mesmo. Portanto, esse filme aqui, inicialmente, não necessariamente é óxido térmico. Outro processo que nós já mencionamos nas aulas anteriores. Precisamos que vocês deem uma olhada lá. Aqui, a fotolitografia, ou seja, e a primeira parte, né, que é a cobertura com fotoresiste. Esse é o primeiro momento em que a gotinha, notem aqui, que aqui nós temos o chamado spinner, ou a plataforma girante. A plataforma ela gira o seu substrato aqui. Você coloca aqui a lâmina de silício, ela tem uma forma redonda, né, a lâmina de silício, ela é colocada aqui, ela é presa, claro, né, quando começa a girar, ela não pode pular, ela fica fixa aqui, presa aqui nas suas bordas. E aqui no meio nós temos uma injeção de fotoresiste, que tem essa propriedade de modificar suas propriedades com a exposição à luz. Vale para fotoresiste positivo quanto negativo. Então aqui a gotinha está aqui e o spinner logo depois começa a girar. Quando ele começa a girar, essa gotinha que foi aqui inicialmente jogada aqui por meio de uma seringa, por exemplo, líquido avermelhado de fotoresiste, e gira. Na medida que vai girando, isso aqui vai se espalhando. Olha aqui como. Então aqui temos um detalhe, na medida em que
a lâmina está girando e esse líquido aqui ele vai se espalhando por uma força centrífuga, vai se espalhando dessa forma aqui já está no finalzinho do espalhamento, e aqui totalmente espalhado em cima do filme de óxido. É importante ter em mente que essa parte do processo, que é a cobertura com fotorresiste, é necessária uma cura. Então essa lâmina é colocada em cima de uma chapa quente e ela fica ali por um certo tempo, um processo de endurecimento e resiste, ou de fotorresiste. Colocamos a fotomáscara a uma certa distância da lâmina num equipamento chamado alinhadora. Nós chamamos de alinhadora. Por que alinhadora? Porque além de produzir a incidência de luz ultravioleta ou de radiação ultravioleta, também é permitido fazer o alinhamento da fotomáscara sobre a lâmina. Geralmente as fotomáscaras vêm com marcas de alinhamento, nesse desenho não aparece, mas elas vêm com marcas de alinhamento. Então, nesse primeiro processo de fotolitografia, nós vamos imprimir aqui marcas de alinhamento. Nos processos seguintes, as próximas máscaras que serão utilizadas deverão estar alinhadas com essas marcas de alinhamento aqui, produzidas pela primeira fotomáscara, de tal forma que não tenha problemas, como o nome diz, de alinhamento das estruturas, etapas fotolitográficas posteriores. Agora, a exposição. A nossa alinhadora, além de manter alinhado o filme com a máscara, ela também emite a radiação ultravioleta, e vai fazer com que essa região que não recebeu luz, essa região vai ficar insolúvel ao acetona, à substância que é usada para remover o fotorresiste, e essa região que recebeu luz vai ficar solúvel à substância utilizada para a remoção do fotorresiste, nessa etapa aqui. Logo em seguida, nós temos aqui uma outra etapa fotolitográfica. Aqui nós denominamos revelação. Após a revelação, a região do óxido a ser removida é exposta. Olha aqui o que acontece. Aqui está o fotorresiste, a região que não foi atingida por luz. E aqui essa região, aqui, após a remoção do fotorresiste dessa região exposta por luz. Então aqui está, nós vamos agora usar a corrosão, uma corrosão por plasma, uma corrosão úmida. Nós vimos também isso e temos isso aqui. Olha aqui o que aconteceu. Agora a região do substrato aqui, a superfície do substrato está exposta. E nessa região temos o óxido. Essa camada de resiste usada para proteger aqui o óxido durante a corrosão da camada de óxido. Essa camada de óxido que está aqui protegida, não foi corroída, mas essa região aqui foi. Então o óxido foi removido aqui. Ele estava desprotegido. Nós tiramos o resiste daqui, como no slide anterior, e expusemos essa estrutura toda a uma substância química no processo de corrosão úmida que vai consumir o filme de dióxido de silício nessa região aqui apenas, de tal forma a expor o substrato. E esse fotorresiste é removido logo em seguida, através de um processo adequado para isso. Agora a deposição de filme de óxido. Olha o que está acontecendo aqui. Estamos depositando um filme de óxido agora, só que esse óxido aqui, ele não é como o anterior. Ele é um óxido térmico. Como a gente já descreveu, uma câmara aquecida entra oxigênio, o substrato está lá dentro, e vai haver uma oxidação térmica aqui sobre esse filme. Especialmente aqui nessa região. Aqui vai se manter o óxido sobre óxido, não há uma preocupação aqui com essa região, mas a região do substrato que estava exposta, nós depositamos aqui, via oxidação térmica, uma camada de óxido. E essa sim vai ser lá na frente, a parte dela, né, a parte desse filme, vai ser o óxido de porta. Aqui está, aqui, ó, OS, metal óxido semicondutor. A parte do óxido está sendo agora feita, deposição da parte do óxido. Logo em seguida, deposição de uma camada de um condutor. É o nosso metal óxido semicondutor. O metal é agora, o silício poli. E é feito junto com essa deposição, logo em seguida a essa deposição, é feita uma dopagem por difusão. E aqui o processo de cobertura do material, exemplo, material aqui do material, por exemplo, o PSG,
é um fósforo silicato glass. Esse material tem fósforo na sua composição, ele cobre a superfície da lâmina, e essa superfície aqui, como nós vimos aqui anteriormente, ele vai cobrir essa superfície e vai ficar desse jeito, de uma forma semelhante à fotolitografia. Bem parecido, exceto a parte de fotomáscara e de exposição à luz. Mas vai ser colocado a lâmina num spinner, nós vamos injetar por meio de uma seringa um líquido sobre a lâmina, esse líquido é o PSG, nós vamos levar essa lâmina para uma chapa quente, vamos colocar a lâmina num processo de aquecimento, a uma certa temperatura, haverá um processo de difusão, os átomos de impureza, no caso do fósforo, eles vão difundir em direção ao filme de silício policristalino, e nós vamos ter um silício policristalino dopado, ou seja, com uma resistividade reduzida, e se torna, portanto, um condutor, como se ele fosse um metal. Poderia ser depositado aqui, por exemplo, o alumínio ao invés do silício poli, e não seria necessária a dopagem por difusão. Mas o alumínio, que já é um metal e já é um condutor, ele é um elemento extremamente contaminante nos processos de fabricação de circuitos integrados. Isso não é tão crítico no processo de construção de microdispositivos MEMS, mas na fabricação de um transistor, para que nós tenhamos uma reprodutibilidade adequada, todo o processo, além da qualidade de cada transistor fabricado dentro da lâmina, o alumínio não costuma ser utilizado. Então, é preferível utilizar o silício poli fortemente dopado aqui. Agora, uma nova cobertura de resiste. A máscara, olha aqui como que é essa máscara. A região que vai ficar protegida pelo resiste vai ser a região aqui que não vai receber luz. A exposição, olha aqui o que aconteceu, a sombra aqui. Então, aqui não chega luz, o resiste permanece insolúvel. E aqui a luz atinge, o resiste passa a ser solúvel. E depois da revelação, nós temos isso aqui. Aqui temos o resiste, e a parte do resiste que ficou solúvel pela exposição da luz foi removido. E agora temos só essa região protegida. E aqui a região de gate está protegida, como nós já mencionamos. Logo em seguida é feito o quê? A remoção do silício polidopado. Olha aqui, expõe o silício poli. Aqui é uma substância, corrosão, pode ser uma corrosão úmida, como uma corrosão seca, ou seja, por plasma. E você tem isso aqui. Note que agora isso aqui é camada de óxido. Então, temos aqui o metal embaixo, óxido e o semicondutor. Ainda mantemos o resiste que ficou. Só retiramos o silício poli dessa região desprotegida. Aqui ficou protegido e ainda está aqui nesse desenho. Logo em seguida, realizamos a remoção do óxido de silício dessa região aqui. Quando eu expor isso a um produto químico que vai efetuar a corrosão, ou um plasma, eu vou encontrar isso aqui. Sumiu todo o filme que estava aqui. E agora temos metal óxido semicondutor, sendo que ainda o resiste ainda está aqui, ainda está presente aqui em cima. A superfície do substrato está exposta. Não ela toda, como lá nos slides anteriores, mas apenas essas duas regiões aqui. Que regiões serão essas? A região de dreno e de fonte. Aqui no meio, a região de gate. E nós vamos fazer o quê? Obter uma região fortemente dopada do tipo N, uma região fortemente dopada do tipo N aqui, sendo que o substrato é do tipo P, já veio de fábrica como tipo P, levemente dopado. E aqui está, após uma implantação iônica, um bombardeio por um canhão de íons, pode ser, por exemplo, íons de fósforo. Houve uma penetração aqui de átomos, no caso aqui, por exemplo, fósforo, para que tudo fique desse jeito organizado. Depois é necessário, após a implantação iônica, submeter a lâmina ao aquecimento, baking, para que haja uma organização dos átomos de silício e os átomos de fósforo que foram implantados aqui. E agora eu vou tirar a camada de resiste que estava aqui todo o tempo. Pronto, temos o nosso transistor aqui. Metal, que é o silício poli, vamos usar o silício policristalino, que é um semicondutor, mas ele está fortemente dopado, portanto ele se comporta como metal, como se ele fosse um alumínio, bastante condutivo. O óxido térmico de alta qualidade, e o semicondutor, que é a parte do substrato, que é o semicondutor, metal, óxido, semicondutor. Temos as três regiões de gate, região de dreno
região de fonte. Está feito o nosso transistor. Isso aqui é um transistor MOS. Mas eu preciso fazer algo na sequência. Como que eu vou acessar essas regiões? Eu preciso de contatos elétricos. Vamos fazer? Então eu vou fazer uma passivação primeiro, ou proteção do transistor, ou dos filmes e regiões que o integram. Então essa camada de óxido, que não é necessariamente óxido térmico, tá? Ele não precisa ser um óxido de alta qualidade, tá? Como óxido térmico, ele pode ser depositado por outras formas, outras maneiras, e nós temos isso aqui, essa cobertura aqui desse óxido. Esse óxido ele é de proteção ou passivação. Deposito ele aqui só para proteger o meu transistor, tá? E eu vou fazer pequenas aberturas aqui para colocar meus contatos elétricos. Então, fotolitografia, tá? Cobertura com resiste. Aqui está fotomáscara mais a exposição. Note que as regiões que vão ficar solúveis são essas regiões sombreadas, ok? Uma observação, nós estamos repetindo o processo de fotolitografia algumas vezes nesse processo. A ideia é que, na medida em que a gente vai explicando, vocês vão compreendendo. Então, na primeira explicação, pode ser que alguns colegas não tenham compreendido, na segunda já começaram a compreender, e aqui na terceira, e na quarta, e na quinta, todas as explicações que forem sendo feitas, o processo de compreensão. Então, nós temos aqui as sombras e, portanto, essa região aqui, essa e essa que nós estamos apontando, serão solúveis. E essa outra vai permanecer quando eu usar o produto químico para remoção do fotoresiste. Após a revelação, é isso aqui que nós temos. Note que essa camada aqui é a camada de óxido, aquele óxido de passivação que nós falamos, exposto só aqui nessa região, o restante por debaixo do fotoresiste está presente ainda. Pronto. Fiz a corrosão dessa região aqui do óxido e tivemos, portanto, uma abertura aqui, bem aqui nesses 3 pontos aqui. É o que nós falamos aqui. E agora as regiões de contato elétrico foram feitas. Está removido o resiste. E eu vou fazer o que agora? Depositar com alumínio, por exemplo, um material condutor, o metal mesmo. Aqui seria um material bem mais condutor do que o silício policristalino dopado. Então, é um material que vai ser contato elétrico. É possível até que seja o alumínio mesmo, só que num outro local de processamento, porque aqui eu já passivei a minha estrutura, então ela está toda coberta com óxido. As únicas partes que estão expostas são pequenas áreas, regiões que não tem problema o alumínio atingi-las, que ele vai formar contato elétrico naquela região. Mas a região maior do seu transistor está toda protegida. Por isso que nós depositamos aquele óxido de passivação, de proteção, exatamente para não deixar que o alumínio contamine as estruturas. E, em seguida, fotolitografia novamente, cobertura com resiste. Aqui está a nossa fotomáscara, exposição. Já vemos as sombras, onde vai ficar a parte insolúvel, e a parte solúvel é a parte exposta. Percebem aqui a formação dos contatos elétricos. E agora, concluiu o processo. Na região exposta pela luz, o resiste foi removido. Ficou resiste só apenas nas sombras que nós vimos no slide anterior. Olha aqui a presença do nosso material condutor, aqui e aqui também. O que nós vamos fazer? Vamos remover o material condutor que está aqui. Vamos fazer uma corrosão e pronto. O material condutor que estava aqui saiu. Temos aqui nosso óxido de proteção, ele está todo aqui. Temos aqui essas regiões aqui cobertas com material condutor, que servirá de contato elétrico. E agora eu vou remover esse resiste e vocês vão ver o que aconteceu. Observem que isso aqui, ó, olha aqui, está igual. Aqui, e aqui, e aqui. Está feito. Esse é o processo de fabricação. E aqui são os contatos elétricos. Nós vamos conectar fiozinhos aqui que vão ser conectados aos terminais de um circuito integrado. Ou então, isso aqui vai ser conectado a outros transistores, conectados de tal forma a formar, por exemplo, portas lógicas. Aqui está cada um desses transistores. Na verdade, cada transistor desse é uma parte disso aqui. Isso aqui é um circuito integrado completo, com milhares, centenas de milhares, milhões de transistores.
Uma curiosidade bem interessante é que no nosso planeta existe muito, mas muito mais transistores do que grãos de arroz. Esses transistores, especificamente MOS, dada a sua importância, pena que não dá para comer. Então, cada pedacinho desse é um transistor desse, estão conectados entre si para formar funções lógicas e armazenadores, registradores, e etc, etc, etc. Temos toda a circuitaria aqui montada, pode ser um chip, um microprocessador completo, é feito o corte, como agora, a figura mostra todos eles individualizados após o corte, e, finalmente, pegamos cada um daqueles circuitos que nós construímos, cada um dessas unidades que já estão devidamente conectadas com outras por meio de técnicas de fabricação, onde é feito conexões elétricas por meio de fios. Então tem fios aqui conectando esse transistor com outros transistores, ou com capacitores, ou com os terminais, simplesmente os terminais aqui do circuito integrado. E aí está feito todo o processo de fabricação. Então, pessoal, valeu, até a próxima. Qualquer dúvida, entre em contato, por gentileza.